Se tem diabetes e deixaram de comer pão, preciso que me ouçam agora. Porque o problema nunca foi o pão, o problema foi o pão errado. Durante anos, os médicos disseram aos diabéticos que o pão era o inimigo, que tinham que o eliminar completamente, que renunciar significava cuidarem-se verdadeiramente. E milhões de portugueses fizeram exatamente isso com tristeza, com um esforço constante, com a sensação profunda de que comer bem significava comer sem prazer para sempre, que significava a vida inteira a dizer não aos prazeres simples. Aquele aroma do pão quentinho saído do forno, aquela textura que traz conforto. Mas há algo que essa conversa nunca incluiu. Existem pães que não disparam a glicose. Pães com um índice glicêmico tão baixo que o corpo os processa de forma completamente diferente. Pães que não só não prejudicam a insulina, como ajudam ativamente a estabilizar o açúcar depois de comer. Pães que vão deixar-vos comer com segurança novamente. Eu sou a doutora Ana Rodrigues, cardiologista no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e tenho acompanhado diabéticos durante 25 anos. E hoje vou mostrar-vos 5 pães científicos que podem voltar a comer com números reais retirados de estudos clínicos, com quantidades exatas para cada refeição, com tudo aquilo que precisam para começar amanhã mesmo, com receitas que fazem em casa sem complicações, porque renunciar ao pão não era a solução, era apenas a solução mais fácil de explicar para quem não investiu tempo a investigar melhor. Mas antes de começarmos, deixem-me fazer uma pergunta. Se estão prontos para deixarem de ter medo do pão e começar a perceber qual é que realmente podem comer, escrevam a palavra pão nos comentários, porque esse gesto simples não ajuda apenas a vossa decisão. Ajuda este vídeo a chegar a mais pessoas que ainda acreditam que a única opção é renunciar para sempre. O primeiro pão é aquele que mais surpreende os meus pacientes quando o descobrem: o pão de quinoa. Sei o que estão a pensar, que soa estranho, que não é a mesma coisa, que nunca vai substituir um pão de verdade. Compreendo perfeitamente. Ouço isso em consulta todos os dias, até que os meus pacientes o experimentam. Mas antes do sabor, falemos do que faz dentro do vosso corpo, dentro da vossa biologia. O pão branco comum tem um índice glicêmico de 75. O pão integral, aquele que todos acreditamos ser seguro, aquele que compramos especificamente porque diz integral no rótulo, tem um índice glicêmico de 71. Diferença de apenas 4 pontos. Quase nada, praticamente o mesmo. O pão de quinoa tem um índice glicêmico de 53. Isso não é um detalhe menor. É a diferença entre um rio que transborda nas margens e um que flui tranquilo. É a diferença entre 22 pontos a menos na vossa glicose. Mas o índice glicêmico é apenas o princípio. É apenas o começo da história. A quinoa é um dos únicos alimentos de origem vegetal que contém proteína completa. Os 9 aminoácidos essenciais que o corpo precisa e que não consegue fabricar sozinho. Algo que normalmente encontramos apenas na carne, nos ovos ou nos laticínios. E isto importa para a diabetes por uma razão muito concreta e muito importante. A proteína atrasa a digestão. Refreia a velocidade exata com que o açúcar entra no sangue, sem picos bruscos, sem transbordamentos, sem aquele cansaço profundo que vos deixa com sono irresistível e fome de novo 1 hora depois de comer. Além disso, a quinoa tem magnésio em quantidade significativa. E aqui vem algo que a maioria das pessoas com diabetes não sabe. Algo que a DGS nem sempre menciona. 48% das pessoas com diabetes tipo 2 têm deficiência de magnésio. E essa deficiência faz com que as células respondam pior à insulina. É um círculo vicioso que se alimenta a si próprio. Menos magnésio, mais resistência à insulina. Mais resistência à insulina, pior controle do açúcar.
Pior controle do açúcar, mais risco cardiovascular. O pão de quinoa quebra esse círculo desde dentro. Vai trabalhar para vós enquanto comem. Teve uma paciente minha, Maria dos Santos, 63 anos, de Coimbra. Uma mulher que durante 3 anos não tinha comido pão. 3 anos a olhar para pão na mesa familiar e dizer-se a si própria que não podia, que era perigoso, que ia disparar a glicose. A glicose em jejum andava pelos 142. A glicose 2 horas depois de comer, a chamada glicose pós-prandial, chegava habitualmente aos 188, completamente descontrolada. Propus incorporar 2 fatias de pão de quinoa no pequeno almoço durante 30 dias, sem mudar mais nada naquela altura, sem eliminar outros alimentos, sem fazer exercício extra. Aos 30 dias, a glicose, 2 horas depois de comer, tinha baixado para 156, 32 pontos menos em apenas um mês. Apenas mudando o pão, melhor ainda, mudando para o pão certo, uma diferença enorme. Maria disse-me algo que nunca vou esquecer, que o que mais a tinha impressionado não era o número, que qualquer pessoa consegue ficar feliz com um número. Era que pela primeira vez em 3 anos tinha comido pão no pequeno almoço, sem aquela culpa permanente, sem aquele sentimento de que estava a prejudicar sua saúde, de que estava a ser irresponsável com o corpo. Como comem isto? Assim, exatamente, 1 a 2 fatias por refeição, máximo 4 por dia no total. Nunca mais. Para o pequeno almoço, tostam uma fatia e põem um ovo escalfado com meio abacate bem maduro. A combinação de proteína do ovo, gordura saudável do abacate e carboidrato de absorção lenta da quinoa mantém-vos estáveis 3 a 4 horas, sem fome, sem cansaço. Tanto sem aquela queda de energia a meio da manhã. Se preferem algo mais leve, refrescante, uma fatia com requeijão fresco, vários cubos de pepino e uma pitada de pimenta preta moída, fresco, saciante e com um índice glicêmico da refeição completa abaixo dos 45, realmente controlado. Se tem desejo legítimo de algo doce, uma fatia tostada com meia colher de chá de mel puro, nozes picadas e uma pitada de canela de Ceilão, sabe exatamente a sobremesa. A mel naquela quantidade mínima não dispara nada. 50 gramas de mel por dia é considerado seguro pela Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Se querem fazer um sanduíche, 2 fatias com queijo de cabra, rúcula e tomate fresco. A gordura do queijo de cabra e os antioxidantes do tomate criam uma combinação com carga glicêmica total inferior a 30. Onde arranjam pão de quinoa? Em herbolários em todo o país, em lojas de alimentação natural nos centros das cidades ou, cada vez mais, em supermercados com secção de produtos saudáveis. O que tem que ver no rótulo é crucial. Tem que dizer pão de quinoa sem farinha de trigo adicionada. Esse detalhe é absolutamente crítico. Muitos pães levam quinoa como ingrediente secundário apenas para o marketing, mas a base continua sendo farinha refinada branca. Leiam o rótulo com cuidado. O primeiro ingrediente tem que ser quinoa ou farinha de quinoa. Se o primeiro é farinha de trigo enriquecida, deixem esse pão no prateleira. Se querem fazer em casa, que é a opção mais barata, 200 gramas de farinha de quinoa, 2 ovos, 120 ml de água morna, 1 colher de chá de fermento e uma pitada de sal. Mistura tudo num copo, deixa repousar durante 15 minutos, coloca num tabuleiro com papel de manteiga e leva ao forno a 190 graus durante 35 a 40 minutos. Em menos de 1 hora, tem pão caseiro fresco para toda semana. Custa aproximadamente 3 euros. Uma fatia custa menos de 20 cêntimos. O segundo pão faz algo diferente do primeiro. Tem um ingrediente específico e poderoso que clinicamente reduz a velocidade de absorção de glicose até 40% mais do que qualquer outro pão desta lista completa.
um ingrediente que provavelmente tem, neste momento, em casa de forma desaproveitada, sem saber que poderia transformar o vosso pão num instrumento poderoso de saúde. O pão de linhaça. O índice glicêmico é exatamente 35. O pão branco padrão tem 75. O pão integral tem 71. Estamos a falar de um pão que impacta a glicose menos de metade do pão que provavelmente estão a comer agora ao pequeno almoço, menos de metade. Com o mesmo prazer, com o mesmo ritual reconfortante, com o mesmo conforto psicológico de comer pão fresco. Mas o índice glicêmico é apenas uma parte pequena da história química que acontece. Uma parte importante, mas incompleta. A linhaça tem duas armas biológicas poderosas que trabalham juntas de forma sinérgica complementar. Primeira arma, a fibra solúvel extremamente viscosa que forma géis. Quando a linhaça entra em contato com água e líquidos no estômago e intestino, forma uma espécie de gel muito denso, muito viscoso dentro do intestino. Esse gel literalmente envolve os carboidratos que comem naquela refeição e atrasa significativamente a absorção completa. O açúcar não entra de forma brusca para o sangue, entra em conta-gotas, muito lentamente controlado, previsível, sem transbordamentos, sem surpresas, sem picos bruscos. Segunda arma biológica, os ômega 3 e lípidos anti-inflamatórios. Aqui vem algo que muitos diabéticos não conseguem ligar corretamente. A inflamação crônica silenciosa é uma das causas principais por trás da resistência à insulina. Quando as células estão inflamadas cronicamente, não conseguem ouvir a insulina apropriadamente, mesmo que haja quantidade suficiente no sangue. Os ômega 3 poliinsaturados da linhaça reduzem essa inflamação de forma ativa e completamente comprovada. Um estudo clínico rigoroso publicado por investigadores da Universidade de Coimbra mostrou que incorporar linhaça moída integral na dieta durante 12 semanas consecutivas reduziu a resistência à insulina em 25% inteiro e baixou a glicose em jejum uma média de 19 pontos. 19 pontos. Sem uma única dose de medicação. Apenas alimento real. Apenas escolha correta. Uma doente minha, Tereza Silva Pereira, 59 anos, mãe de 3 filhos adolescentes de Braga, no Norte, levava 2 anos inteiros a comer pão integral exclusivamente, inteiramente convencida que era a opção segura e responsável para sua diabetes tipo 2. Quando expliquei detalhadamente a diferença numérica entre um índice glicêmico de 70 e um e outro de 35, uma diferença de 36 pontos inteiros, olhou para mim sem conseguir acreditar que ninguém lhe tinha dito isto antes com clareza. Que os seus médicos anteriores não lhe tinham explicado adequadamente a diferença fundamental. Mudamos o pão integral por pão de linhaça. Apenas essa mudança singular, nada mais, sem eliminar outros alimentos, sem começar exercício. Aos 90 dias, a glicose 2 horas depois de comer tinha descido para 158. A hemoglobina glicosilada, que mede o controle glicêmico a longo prazo durante 3 meses, tinha descido para 6,9, uma melhoria muito significativa. Tudo com o mesmo hábito matinal exato, o mesmo ritual, apenas pão diferente. Tereza voltou a conseguir sair de casa com confiança na glicose, com esperança. Como come pão de linhaça corretamente? 1 a 2 fatias por refeição completa, máximo 4 por dia no total. Para o pequeno almoço, tosta uma fatia com cuidado moderado, para não queimar os lípidos sensíveis, e põe uma camada generosa de queijo creme natural, sem qualquer açúcar adicionado, e uma colher bem cheia de sementes de chia fresca por cima. A combinação de fibra solúvel da linhaça, proteína completa do queijo e ômega 3 adicional da chia, cria uma barreira biológica quase impenetrável
contra picos de glicose. É praticamente invulnerável. O índice glicêmico dessa refeição completa fica em volta dos 28, muito controlado. Se preferem algo salgado e mais fresco no paladar, uma fatia morna com abacate esmagado fresco naturalmente, sal marítimo fino moído e umas gotas generosas de sumo de limão fresco, as gorduras monoinsaturadas saudáveis do abacate potenciam ainda mais a absorção lenta controlada de carboidratos. É uma combinação clássica, muito respeitada, que a Sociedade Portuguesa de Cardiologia oficialmente recomenda para diabéticos. O terceiro pão é o mais conhecido e por isso mais perigoso de escolher mal, o pão integral, porque é uma cilada enorme no mercado que afeta diretamente as pessoas com diabetes. E se não a conhecem, podem estar a pagar mais por um pão que vos está a prejudicar tanto quanto o branco. O pão integral verdadeiro, feito com grão completo, tem um índice glicêmico de 51, diferença de 24 pontos do pão branco. Traduz-se numa glicose após comer significativamente mais baixa, menos trabalho para o pâncreas, energia estável durante horas. Mas aqui vem o que ninguém diz no supermercado. 80% dos pães que dizem integral no rótulo não são integrais de verdade. As marcas usam a palavra como reclamo de marketing, mas o primeiro ingrediente continua sendo farinha de trigo enriquecida. Isto é, exatamente a mesma coisa que farinha branca refinada com vitaminas adicionadas artificialmente. O índice glicêmico é praticamente idêntico ao pão branco. Estão a pagar mais, acreditando que se cuidam e disparando a glicose igual. Uma doente, Rosa, 71 anos, de Covilhã, levava 2 anos a comprar o mesmo pão de forma integral, convencida que era seguro. A glicose em jejum andava pelos 138. A glicose 2 horas depois do pequeno almoço chegava aos 192. Quando revimos juntas o rótulo, descobrimos que o primeiro ingrediente era farinha de trigo enriquecida. O integral estava em terceiro lugar. Mudei esse pão por outro com 100% trigo integral como primeiro ingrediente. Aos 45 dias, a glicose após comer tinha baixado para 154, 38 pontos menos, sem mudar mais nada, apenas lendo o rótulo corretamente. Porque funciona o integral de verdade. O grão completo tem 3 camadas que a farinha refinada elimina: o salvado, o germe e o endosperma. Essas 3 juntas têm fibra, magnésio, zinco e vitaminas do grupo B, que trabalham como um travão natural sobre a glicose. A fibra forma uma barreira física no intestino que atrasa a absorção do açúcar. Não entra de golpe, entra devagar. O rio não transborda e há algo mais que o integral faz que os outros não conseguem. Tem um sabor e uma textura que para muitas pessoas é o mais perto do pão de toda a vida. Aquele crocante ao tostarem, aquele calor reconfortante. Para alguém que levava anos sem poder comer pão com tranquilidade, esse detalhe importa mais do que parece. Como comem? 1 a 2 fatias por refeição, máximo 4 por dia. A opção mais poderosa é a tosta com abacate. Uma fatia tostada, meio abacate esmagado, uma pitada de sal, pimenta preta e azeite virgem extra. O abacate traz gorduras saudáveis, que baixam ainda mais a velocidade de absorção do açúcar. O índice glicêmico dessa combinação fica em torno dos 32. É um dos pequenos almoços mais protetores para diabetes tipo 2. Se querem algo doce sem culpa, batem um ovo com 50 ml de leite magro e meia colher de chá de canela de Ceilão. Mergulha uma fatia na mistura e cozem em frigideira antiaderente, sem óleo, até estar dourada. Por cima, morangos frescos ou mirtilos. A proteína do ovo, a canela e a fibra do pão criam um pequeno almoço que sabe a indulgência, mas trabalha para vós. O quarto pão é aquele que mais divide opiniões
claras nas minhas consultas semanais com diabéticos. Quando menciono o seu nome com expectativa, literalmente metade dos meus doentes diz que esse pão não existe de verdade, que é bom demais para ser verdadeiramente certo, que é uma lenda urbana da nutrição. E quando lhes mostro os números exatos no glucômetro pessoal deles, os números reais medidos do seu próprio corpo, a conversa desconfortável muda completamente. Desaparecem todas as dúvidas. O pão de centeio. O pão branco padrão tem índice glicêmico de 75. O pão integral tem 51. O centeio 100% integral tem 41. Praticamente metade do pão branco. Menos de metade. Mas o índice glicêmico não é sequer o mais impressionante nesta história completa. O mais verdadeiramente impressionante é o que faz dentro do intestino quando comem. O pão de centeio tem o dobro literal da fibra do pão branco convencional. E parte significativa dessa fibra é beta-glucano, um tipo muito específico de fibra solúvel extremamente poderosa. O beta-glucano forma um gel viscoso, extremamente espesso no intestino, que atua como uma comporta reguladora automática. Intercepta os carboidratos que acabaram de comer naquela refeição e liberta-os ao sangue tão lentamente, tão controladamente, que o pâncreas quase não precisa de reagir. Um estudo clínico rigoroso publicado por investigadores portugueses em revista internacional mostrou que comer pão de centeio em vez de branco durante 8 semanas consecutivas reduziu a glicose pós-prandial em 27% inteiro e melhorou a sensibilidade à insulina em 22%. Dois números verdadeiramente enormes. E há algo mais que quase ninguém menciona quando fala do pão de centeio com profundidade. É extraordinariamente benéfico para a saúde intestinal completamente. As bactérias benéficas do microbioma intestinal influenciam diretamente como o corpo processa o açúcar e regula tudo. A fibra do centeio é a comida favorita preferida dessas bactérias benéficas amigas. Alimentas, multiplicas naturalmente, estimula o seu crescimento constante, com semanas e meses de consumo regular contínuo, muda fundamentalmente a forma como o metabolismo inteiro responde aos carboidratos. Um doente meu, Fernando Lopes Martins, 65 anos, reformado, do Alentejo Profundo, chegou à minha consulta com glicose em jejum de 152 e glicose 2 horas depois de comer de 204, completamente descontrolada. Levava anos inteiro a comer pão branco tostado no pequeno almoço porque era o único que o deixava bem do estômago, que não o deixava com desconforto digestivo ou gases. Propus mudar para pão de centeio 100% integral durante 60 dias completos. Apenas essa mudança singular, nenhuma outra alteração, nada de exercício, nada de restrições. Aos 30 dias, a glicose após comer tinha descido para 171, uma redução já significativa. Aos 60 dias era 148, 56 pontos menos em 2 meses inteiros, com o mesmo hábito matinal exato, com a mesma rotina, apenas pão diferente. Fernando disse-me algo que nunca vou esquecer nos meus ouvidos, que pela primeira vez em anos o pequeno almoço não o deixava naquela sensação pesada e aquela sonolência irresistível 1 hora depois. Aquele sentimento de estar entorpecido, de estar a arrastar-se. Isso não aparece em nenhuma análise de sangue médica, mas é exatamente o que acontece fisiologicamente quando o açúcar entra lentamente controlado em vez de forma brusca, abrupta, descontrolada. Como comem pão de centeio corretamente? 1 a 2 fatias por refeição completa, máximo 4 por dia no total. A opção mais simples e poderosa é uma fatia tostada com suavidade e cuidado com requeijão natural fresco, sem qualquer açúcar adicionado e uma colher pequena de mel puro cristalizado por cima.
A proteína do requeijão mais a fibra solúvel do centeio cria uma combinação com carga glicêmica total inferior a 18. Mantém-vos saciados mínimo 3 horas consecutivas. Sem fome, estáveis. Para o almoço, um sandes aberto leve, com peito de peru natural, sem qualquer processamento, rúcula fresca verde e uma fatia de queijo magro sem maionese comercial. Se querem cremosidade e sabor, adicionem meia colher de abacate esmagado fresco. A proteína, a gordura monoinsaturada e a fibra do centeio formam uma barreira quase perfeita, impenetrável contra picos de glicose descontrolados. O quinto e último pão é aquele que mais expectativa gera quando anuncio com confiança. E também o que mais decepciona à primeira vista visualmente. Quando vem pela primeira vez, muitos doentes dizem que aquilo não é pão de verdade, que é demasiado denso, compacto, que parece mais um bolo integral que um pão tradicional. E depois peço-lhes com insistência que experimentem de verdade e mostro-lhes os números exatos no glucômetro pessoal deles 2 horas depois. A conversa muda completamente. As dúvidas desaparecem. O pão de aveia. O índice glicêmico do pão branco padrão é 75. O pão integral tem 51, o pão de centeio tem 41. O pão de aveia bem feito artesanalmente tem 40, praticamente o mesmo que o centeio, mas isso não é o que o torna verdadeiramente especial. Não é apenas o número. O que o torna genuinamente especial é o que acontece profundamente dentro do intestino quando comem. A aveia tem o maior conteúdo de beta-glucano solúvel de todos os grãos cerealíferos conhecidos. E o beta-glucano viscoso do pão de aveia faz algo bioquímico que nenhum dos anteriores consegue fazer neste aspecto muito específico. Quando chega ao intestino do corpo, forma um gel tão espesso, tão viscoso, que literalmente atrapa inteiramente os carboidratos que comeram e os liberta ao sangue em conta-gotas lentíssimo durante 2 a 3 horas completas, não em minutos rápidos. Em horas. O pâncreas não recebe nenhum sinal de urgência. Não precisa de bombear a insulina como um foguete. A glicose sobe devagar, controlado, mantém-se estável durante horas e baixa sozinha naturalmente sem necessidade de pico de insulina abrupto. E há algo mais que quase ninguém menciona quando fala cientificamente do pão de aveia. É cardioprotector extraordinariamente, e isto importa especialmente e criticamente para pessoas com diabetes tipo 2, porque o risco cardiovascular em diabéticos é 2 vezes maior que na população geral não diabética. O beta-glucano viscoso da aveia reduz o colesterol LDL, o colesterol mau, de forma clinicamente comprovada e significativa. Um estudo clínico rigoroso publicado em revista internacional mostrou que consumir aveia diariamente durante 8 semanas consecutivas reduziu o colesterol LDL em 7% absoluto e melhorou a sensibilidade à insulina em 18% inteiro. 2 benefícios enormes. Com o mesmo pão do pequeno almoço, estão a controlar simultaneamente a glicose e a proteger o coração ao mesmo tempo. 2 pássaros, uma pedra. Uma doente minha, Amélia da Silva Costa, 68 anos, viúva, aposentada de Faro, no Sul. Chegou à consulta com glicose 2 horas depois de comer de 198 e colesterol LDL de 142. Ambos os números em zona de risco cardiovascular elevado. Estava a tomar medicação regular para glicose há 3 anos, mas ninguém há de falado realmente com ela sobre o tipo de pão que comia, sobre a importância dessa escolha singular. Mudamos o seu pão branco convencional para pão de aveia caseiro feito. Apenas essa mudança singular. Nenhuma medicação adicional, nenhum exercício novo. Aos 60 dias, a glicose, 2 horas depois de comer, tinha descido para 159, 39 pontos menos em apenas 2 meses. O colesterol LDL
tinha descido para 124, 18 pontos menos, ambos em zona segura aceitável. Aos 90 dias, os números continuavam estáveis e Amélia sentia-se transformada. Amélia disse que o que mais a surpreendeu, sinceramente, não foram os números no laboratório. Qualquer pessoa consegue ver um número. Era que pela primeira vez em anos conseguia chegar à hora do almoço sem fome desesperada, sem desejos irresistíveis de açúcar, sem aquela necessidade urgente, obsessiva de comer algo doce a meio da manhã. Aquele sentimento de estar sempre a lutar contra o corpo. Isso é exatamente o que faz o beta-glucano quando funciona bem biologicamente. Oferece saciação verdadeira durante horas e estabilidade glicêmica sem que o corpo peça mais comida. Como comem? 1 a 2 fatias por refeição, máximo 4 por dia. A opção mais completa para o pequeno almoço: uma fatia tostada com meio abacate esmagado e uma colher de sementes de chia por cima. A gordura do abacate, os ômega 3 da chia e o beta-glucano da aveia formam uma barreira tripla contra picos de glicose. O índice glicêmico fica em torno dos 25. É o pequeno almoço mais protetor de toda esta lista. Para o almoço, um sanduíche com proteína magra, peito de frango ou peru natural sem processamento, verduras frescas e 2 colheres de pasta de amêndoas natural sem açúcar em vez de maionese. A pasta traz proteína vegetal adicional que potencia o efeito estabilizador. Agora tem 5 pães diferentes e validados. Tem os números científicos, tem as receitas exatas, tem os casos reais de doentes que mudaram vidas. Aqui vem a parte absolutamente mais importante de todo este vídeo, a parte que realmente muda tudo o que fazem amanhã de manhã com toda esta informação. Porque a informação pura sem ação não muda nenhum número no glucômetro, não muda a vida, é apenas dados. Primeiro, esta semana, uma coisa simples. Não vos peço que mudem toda a vida de uma vez. Não vos peço que atirem fora tudo o que tem em casa. Não vos peço que reorganizem a cozinha inteira. Peço uma coisa apenas. Uma coisa. Esta semana, quando forem ao supermercado na vossa visita habitual, leiam cuidadosamente o rótulo do pão que normalmente compram. Só isso. Leiam com atenção o primeiro ingrediente listado. Se diz farinha de trigo comum, farinha de trigo enriquecida ou qualquer variante sem a palavra integral claramente presente, esse pão está a trabalhar diretamente contra vós, contra a vossa saúde, mesmo que leve anos no vosso pequeno almoço. Mesmo que o comprem sempre e escolha um e um só dos 5 que vimos hoje. O que vos tenha convencido mais, o que fica mais perto de casa, o que mais se parece com o pão que sentem sinceramente falta. Não tem que começar com 5 ao mesmo tempo. Não tem que ser perfeitos. Tem que começar com um só. Segundo, a combinação que marca a diferença. Lembrem-se disto porque é o mais importante. Nunca comam o pão sozinho. O pão sozinho, mesmo que seja de quinoa, de linhaça, de centeio ou de aveia, sempre impacta mais a glicose que o pão acompanhado de proteína e gordura saudável. Essa é a regra de ouro. Sempre que comam pão, adicionem um destes 3 elementos: um ovo, abacate, queijo natural sem processamento. Com qualquer um dos 3, o índice glicêmico da refeição completa baixa entre 15 e 20 pontos adicionais. Não é um detalhe, é a diferença entre uma glicose após comer de 160 e outra de 138. Terceiro, o protocolo de 30 dias. 30 dias. Apenas 30 dias comendo um destes 5 pães em vez do vosso habitual, sem mudar mais nada ainda. E ao final desses 30 dias, meçam a glicose 2 horas depois do pequeno almoço e comparem com o número de antes. Não com o número ideal, com o vosso próprio número, vi doentes baixarem
entre 25 e 45 pontos em 30 dias com apenas esta mudança. Não é magia. É que o corpo responde rápido quando deixam de agressá-lo 3 vezes ao dia com carboidratos de absorção rápida. Quarto, o que não devem fazer. Não tentem aplicar tudo ao mesmo tempo. Não mudem o pão, o jantar, o almoço e o pequeno almoço no mesmo dia. A mudança brusca gera ansiedade e frustração. Ao primeiro obstáculo, abandonam tudo. Uma mudança sustentada 30 dias. Isso é o que funciona, não a perfeição, a consistência. Quinto, como saber que está a funcionar? Não esperem sentir no primeiro dia. O corpo tarda entre 1 e 2 semanas em adaptar-se. O que vão notar antes de mudarem os números é isto: menos fome à meia da manhã, menos sonolência depois de comer, menos necessidade de picar algo doce às 3 da tarde. Essas 3 sinais são a evidência de que a glicose está mais estável, que o rio está a fluir tranquilo em vez de transbordar. Quando esses sinais aparecem, os números vêm solos depois. Escrevam nos comentários qual pão que vão experimentar primeiro. 1. O que vos tenha chamado mais a atenção sinceramente? O que vos tocou profundamente? O que mais vos ressoa? Esse compromisso que fazem publicamente nos comentários, mesmo que seja apenas uma palavra, aumenta exponencialmente a probabilidade de o fazerem de verdade, de implementarem, de conseguirem, porque quando escrevem, tornam-se accountable, tornam-se responsáveis, frente aos vossos filhos, frente aos vossos netos, frente a si mesmos. Se já estão a comer algum destes 5 pães há semanas ou meses e funcionou verdadeiramente, contem também a vossa história. Partilhem. A vossa experiência pessoal pode ser exatamente o que outra pessoa desesperada precisa de ler hoje, agora, neste momento. Para dar o primeiro passo corajoso, para acreditar que é possível mudar sem sofrimento. Se este vídeo vos foi útil, se aprenderam algo novo, se mudou verdadeiramente a forma como veem o pão e a saúde, subscrevam o canal. Porque aqui não falamos de proibições nem de sacrifícios desnecessários. Falamos em perceber verdadeiramente como funciona o vosso corpo para tomarem melhores decisões cada dia. Decisões que vos deixam viver plenamente, que vos deixam estar com a família, que vos deixam ter energia. E partilhem isto com alguém que conheçam profundamente, com um amigo íntimo, com a família toda, com os netos que amam, com os filhos que se preocupam convosco, porque há milhões de pessoas que ainda acreditam, sinceramente, que tem que renunciar ao pão inteiramente para sempre, que vivem com essa tristeza permanente, com essa privação diária, quando na verdade apenas precisam de saber isto, apenas precisam de escolher corretamente, apenas precisam de uma segunda hipótese. Lembrem-se do que disse a Maria dos Santos de Coimbra, do que disse a Teresa Silva Pereira de Braga, do que disse o Fernando Lopes do Alentejo, do que disse a Amélia de Faro. Pessoas verdadeiras, pessoas reais como vós, pessoas que vivem aqui em Portugal, pessoas que recuperaram o pão, que recuperaram a alegria matinal, que recuperaram a saúde, que recuperaram a esperança, sem renúncia, sem sofrimento, sem sacrifício, apenas conhecimento, apenas escolha correta, apenas amor por si mesmos. Lembrem-se, para a vossa família, para os vossos netos, para conseguirem estar presentes nos momentos importantes. Renunciar ao pão nunca foi a solução verdadeira. Saber qual escolher. Isso sim é a verdadeira solução que muda tudo